lemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que trouxe o seu livro, acompanhe. Capítulo 28, página 243, item 6. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarem desviar-nos do caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos. Mas somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados sobre esta terra, para expiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas, nas quais nos mantêm para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil, se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta no mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente. Porque é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigir em nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo bem não pode nada engendrar de mal. Nós mesmos o criamos, infringindo as vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e não parece irresistível, senão aqueles a que eles se abandonam com satisfação. Se temos a vontade de fazê-lo, podemos ter também a de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência e dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Para esclarecimentos da leitura, com a palavra, os companheiros Tiago Ramos e Túlio Campos. Pessoal, boa noite a todos. Satisfação para a gente poder estar aqui participando deste estudo, que a gente consiga tentar aprofundar um pouquinho, né, nessa frase que Jesus veio nos trazer e que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. E a gente gostaria, né, tanto eu quanto o Túlio, que vocês participassem conosco, né, que vocês também fizessem perguntas, que vocês dessem as contribuições, né, acrescentassem, criticassem também, para que a gente converse mesmo um pouquinho. O intuito deste estudo é mesmo uma troca de impressões, né? Então vocês podem também falar o que vocês pensam sobre e também fazer perguntas, né? Então vamos conversar mesmo, que nosso tempo vai passar rápido e a gente tenta compreender e aprofundar um pouquinho nessa frase que Jesus veio nos trazer. Nesse capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, onde o Kardec se coloca a falar um pouquinho para a gente, né, ele faz uma coletânea de preces espíritas, ele chama esse capítulo disso, né, de coletânea de preces espíritas, e é interessante que ele iniciou, o Kardec aqui, ele inicia um bate-papo, que hoje a gente tenta fazer com o nome de miudinho. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas existe uma forma de a gente estudar o Evangelho que se chama miudinho, que é exatamente isso, é você pegar uma frase só de Jesus e você tentar aprofundar nela. Você pega uma passagem apenas, né, um versículo até, ou se não uma frase mesmo, como está aqui, né, dessa oração dominical, e a gente tenta aprofundar. Então isso aqui, na verdade, quem iniciou foi Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele pega essa oração dominical e ele tenta interpretar ela frase por frase. E por que ele faz isso? É interessante a gente também pensar sobre isso, porque
Jesus, sendo um espírito superior, um governador do planeta Terra, ele veio aqui e não veio para perder tempo. Uma coisa que a gente tem que já começar a compreender é isso. Jesus não veio aqui para perder tempo. Porque ele sabia muito bem que na hora que ele começasse a falar o que ele veio falar, o pessoal ia cair de cima e ia tentar dar um jeito de silenciar ele rapidamente. Então ele fez isso em 3 anos. Até foi bastante. Mas porque ele já sabia de antemão que quando ele começasse a dar mostras do que ele veio fazer, o pessoal ia tentar silenciá-lo. Então Jesus não veio para perder tempo. A gente pega uma película, aí, um filme, 1h30, 2 horas que seja, existe a linguagem cinematográfica onde o diretor ele não perde tempo. Se você vê uma cena em qualquer filme, que está lá uma cena que vê um carro passando, ele quer dizer alguma coisa com aquilo ali. Porque ele tem 2 horas para colocar toda uma ideia num filme, então ele não perde tempo. Às vezes a gente pensa assim, que cena desnecessária, passou uma coisa aqui que... Não, ele quer dizer alguma coisa, tem um simbolismo. Tem algo por trás do que ele está querendo demonstrar ali. Na hora que a gente começa a compreender isso, é interessante. Então Jesus, ele também não veio aqui para perder tempo. Cada frase, cada palavra, cada ensinamento é colocado de uma forma que vem trazer alguma coisa para a gente. Então, esse estudo do miudinho ele é interessante porque nos permite aprofundar um pouquinho mais sobre esses ensinamentos que ele veio nos trazer. A oração dominical, todo mundo sabe, né, ela está dentro das bem-aventuranças, quando Jesus sobe no monte, né, e começa a trazer o sermão da montanha, e ele termina as bem-aventuranças, ele vai falando para o pessoal, e a oração dominical está dentro ali. E é interessante que, se a gente for pegar desde a primeira frase, cada frase que foi analisada aqui, ela tem uma palavra de ordem. Cada frase tem uma palavra de ordem. Então, você pega aqui, por exemplo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Qual que é a palavra de ordem aqui? Adoração. Adoração. Ou seja, santificado seja o vosso nome. Eu reconheço que existe alguém aqui maior do que eu. Adoração. Venha a nós o vosso reino. Né? Venha o vosso reino. Palavra de ordem, esperança. Esperança. Esperança de que vai vir algo que é melhor, vai vir algo que transcende um pouco isso aqui que a gente está vivendo. Porque se a gente não ter essa ideia de que vai ter algo melhor do que a gente está passando aqui, a gente começa a entrar na onda do tomar lá da cá, e daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa que nós interpretamos que as pessoas à nossa volta fazem. Né? Então, esse venha a nós o vosso reino, a palavra de ordem aqui é esperança. Né? Não sei vocês, mas eu, por exemplo, estou doido, mas estou doido mesmo para esse mundo de regeneração chegar logo. Mas para chegar logo. O Kardec tem uma mensagem na Gênesis que ele vai falar isso. Ele fala assim, olha, é chegado os tempos, graças a Deus. É de alívio mesmo, é de alívio. Então é o que quer dizer que essa palavra, essa frase. Né? Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Qual que é a palavra de ordem? Aceitação. Aceitação é a palavra de ordem. Dai-nos o pão de cada dia. Né? Palavra de ordem, equilíbrio. Nem mais, nem menos. O pão para cada dia. Né? O Chico costumava brincar, né? Fala assim, a gente pede o pão de cada dia, mas se vier sem manteiga, a gente já começa o queixume. Então aqui a palavra de ordem é equilíbrio. Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos devem. Palavra de ordem, justiça. Justiça. Aí quando a gente pega, que é o nosso objeto hoje, né? Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Palavra de ordem. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Palavra de ordem aqui é humildade. Palavra de ordem aqui é humildade. Por que a palavra de ordem é humildade? É interessante a gente pensar nisso, por causa do seguinte, quem está falando essa oração é um camarada que é só o espírito mais elevado que passou por aqui. Só isso. Só é o exemplo que a gente tem de espírito mais elevado que nós temos. E é ele que está ensinando essa oração. Aí ele fala assim, olha, não nos deixeis cair em tentação. Ou, né, segundo as outras interpretações, traduções, não nos abandoneis à tentação. Por que vocês acham que um espírito superior tem necessidade de falar isso? Não nos abandoneis à tentação. Porque, teoricamente, espírito superior não tem mais tentação. Teoricamente, ele já passou por isso. Teoricamente, ele já transcendeu essas pequenas tentaçõezinhas nossas de cada dia, e ele já não tem mais que lidar com essas questões. Agora, por que ele fala? Aqui é que está a questão. Ele fala, justamente por ele ser um espírito superior, ele já passou
por todas as imperfeições e fraquezas e mazelas humanas. Então ele sabe como é. Ele sabe como é difícil a gente estar aqui, na carne. Ele sabe que a carne ela é tentadora. Ele sabe dos prazeres que a gente tem que tentar, né? Às vezes o camarada tem que ficar firme. Ele, por ser espírito superior, ele já vivenciou tudo isso. Está tudo isso dentro dele. É como se Jesus virasse para a gente e falasse assim, cambada, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês acham que eu nunca tive problema com os meus pais? Já. Vocês acham que eu nunca tomei um fora de alguém? Já. É como se Jesus falasse isso para a gente. Aqui, você perdeu o emprego, você está achando que é a última coisa do mundo, que o mundo vai acabar? Você acha que eu nunca passei por essa situação? Já. Porque, lógico que não Jesus na sua encarnação que nós conhecemos como Jesus, mas no seu processo evolutivo, ele já passou por tudo isso. Ele já foi esquecido, ele já foi preterido, ele já foi abandonado, ele já passou por todas essas questões que nós passamos hoje, que nos infringe dor, sofrimento, ele já passou. E ele sabe o que é isso. Então, quando ele vem e nos diz assim, olha, não nos deixeis cair em tentação. Ele está demonstrando aqui a palavra de ordem, que é humildade, no sentido de, mesmo eu, que sou espírito superior, tenho que vigiar. Porque eu, que sou espírito superior, que já passei por tudo isso, que sei como é que é, mesmo assim eu preciso me vigiar, porque senão eu caio. Porque esse é o problema do espírito. É na hora que ele acha que ele está levantado. Na hora que ele achou que ele está de pé, pum, ele cai. Paulo de Tarso tem uma frase que ele diz assim, olha, e vós que estáis de pé, cuidado, para que não caia. O Chico já falava um pouco diferente. Ele dizia assim, eu não vou cair. Mas quando perguntava aí por que não ia cair, ele falava, porque eu nunca me levantei. Então eu não vou cair porque eu nunca me levantei. Humildade. Então, qual que é o problema do espírito? É na hora que ele começa a achar que ele está ficando bom. Na hora que você começa a achar que você está ficando de pé, é a hora que você cai. Na hora que você começa a acreditar no que as pessoas te falam, esse aqui também é um problema espetacular. Na hora que você começa a acreditar no que as pessoas te falam, é a hora que está iniciando a sua queda. Né? A gente costuma falar, né? Eu, Túlio, então, quem mais? Né? Às vezes você faz uma palestra, você faz uma atividade em algum lugar, tem 100 pessoas lá, 99 detestou. Nome fala mal demais, gente. Olha os erros de português. Jesus Cristo. Tem uma pessoa que gostou. Aí essa pessoa chega para você depois e fala assim, não, mas sua fala é boa, hein? Jesus, não, mas você é o cara para falar. Aí pronto. Você acreditou. Se você começar a acreditar no que o outro te fala, é a hora que você começa a cair. Então o que ele está querendo dizer? Não nos abandoneis a tentação, não ache que você já passou pela fase de não ser mais tentado. Porque você vai ser tentado em diversas coisas. É lógico que quando a gente fala tentação aqui, né, a nossa mente poluída, se a de vocês não é, vocês me desculpem, mas né, a minha ainda é um cadinho. Quando a gente fala tentação, geralmente a gente já linka logo com questões sexuais, com prazeres do corpo. Mas não é isso que está querendo dizer aqui. Essa tentação é a tentação de ser aquele espírito que apenas dá asa aos seus instintos inferiores, que não necessariamente é apenas no campo sexual. É aquele espírito que apenas veio à vontade, ele faz. Veio à vontade, ele faz. Veio à vontade, ele faz. Então ele fica escravo do seu próprio desejo. Tem um cara chamado Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, que ele fala assim, olha, liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade não é fazer o que se quer. Porque se eu acho que liberdade é fazer o que eu quero, eu estou condicionado ao que eu quero, que é o desejo. Então, ou seja, eu não sou livre, eu estou condicionado ao desejo. O desejo veio, eu satisfaço. O desejo veio, eu satisfaço. Então, esse é o problema. Por quê? Porque quando Jesus fala isso, ele está falando o seguinte, filho, se você ficar só na satisfação dos prazeres superficiais, você não dá tempo, você não dá oportunidade para que outros prazeres sobressaiam dentro de você. Outros prazeres, que são prazeres mais transcendentes, como o amor, a fraternidade. Gente, nós aqui não fazemos ideia do que é obter prazer ao ser um co-criador, ao ajudar alguém a ter um entendimento sobre a sua existência, por exemplo. Ver aquela pessoa que compreende e ela, pronto, dali para frente ela desembola algo na vida dela.
nós ainda não sabemos a satisfação que é você participar disso e sentir amor. Amor, simplesmente por isso. Então, existem prazeres que são prazeres mais sofisticados, prazeres mais transcendentes, que sobressaem a esses nossos prazerzinhos do dia a dia. Só que quanto mais você fica só satisfazendo esses prazeres superficiais, você não dá tempo para que dentro de você seja elaborado outros tipos de prazer. Tem um camarada chamado Teilhard de Chardin, ele fala assim, o ser humano ele já teve inúmeras descobertas, já fez várias inovações, mas o dia que ele descobrir, no dia que ele sentir realmente o verdadeiro amor, ele terá descoberto o fogo pela segunda vez. A gente não sabe o que é isso. E por que a gente não sabe? Porque os nossos prazeres são complexos, são grosseiros. A gente ainda fica nesse... Então esses espíritos superiores, eles falam isso porque eles sabem o que é passar por isso. É por isso que ele fala, não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, eu que já sou espírito superior, então eu tenho que vigiar. Eu sei o que é isso. A Joana de Ângeles, do Divaldo, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente às vezes não sabe, porque ela assina assim, um espírito amigo. Mas é a Joana de Ângeles. Aí essa mensagem que ela tem lá no Evangelho, que se intitula Paciência, ela fala assim, a vida é difícil, eu o sei. A vida é difícil, eu sei. Ela é feita de 1000 nadas que parece mais com 1000 picadas que acabam por ferir. Olha para você ver, um espírito superior falando isso. Eu sei que é assim. Eu sei que você vai estar magoado várias vezes, eu sei que você vai estar chateado várias vezes, porque eu já passei por isso. Então, olha, ela coloca essa mensagem dentro de uma mensagem intitulada Paciência, para falar para a gente que a paciência também é uma caridade. Né? Paciência. Que a paciência é justamente isso. Tolerar a frustração de não ter o prazer superficial imediato, para que seja elaborado e eu poder aproveitar melhor o prazer que é duradouro, porém demora um pouquinho mais para a gente ter. Então a gente tem que ter paciência justamente para ter tempo para que isso seja elaborado dentro de nós. Só que lógico, eu estou falando isso para vocês, eu estou chovendo molhado, né? Todo mundo aqui é paciente, todo mundo aqui, né, já tem a paciência dentro de si elaborada. Mineiro geralmente é assim, né? É paciente. Tem uma história que vem falar para a gente isso, né? O mineirinho estava pescando, aí estava lá pescando, aí veio um paulista, parou do lado dele, ficou olhando ele pescar, e o mineirinho pescando. Aí 3h30 depois, o mineiro pescando e o paulista olhando. Aí disse que o mineirinho virou para o paulista e disse assim, ô paulista, você quer pescar? 3h30 depois, aí o paulista virou para ele e falou assim, não, isso não é para mim, eu não tenho paciência. Mas é essa a questão, é essa a chave. Então, esse não nos deixeis cair em tentação calma. Não ache que o mundo vai acabar amanhã. Então, existem prazeres que são maiores. Elabore, tenha paciência, tenha calma. A gente tem tempo demais, nós somos espíritos imortais, a gente tem tempo demais pela frente. Então, é mais ou menos isso nessa conversa introdutória aqui. Agora o Túlio vai falar um pouquinho também. E vocês também, né, gente? Vamos nos ajudar aqui para não deixar a gente falando sozinho. Bem, boa noite de novo. A oração dominical, para aqueles que querem aprofundar um pouco mais sobre o assunto, ela está do livro Boa Nova, capítulo 18, chama a oração dominical. O tempo não permite a gente fazer um miudinho aqui, como o Tiago falou. Aqui conta como que surgiu a oração Pai Nosso. Inclusive, Humberto Campos afirma aqui que o discípulo Mateus, que era o mais intelectual dos 12, o Cristo foi orando e ele foi anotando. Graças a Mateus, nós temos essa oração nos dias de hoje. E Humberto Campos faz nesse capítulo esse miudinho que o Tiago afirmou. Ele pega frase por frase e vem explicando. E nessa frase, que é o estudo de hoje, não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Na ocasião,
um dos filhos de Alfeu pediu a Jesus que ele ensinasse aos discípulos a orar. Então, por isso que ocorre o que o Tiago falou. Ele está orando para ele, mas principalmente pelo povo, pelo mundo. Ele está ensinando aos discípulos e a nós como orar. E nessa frase, né, não os deixeis cair em tentação, livrar-nos do mal, Humberto de Campos fala que o Cristo fala a ela com uma intensidade e simplicidade, com uma humildade enorme. E por que ele fala isso? Porque o Cristo sabe da fragilidade do povo e sabe da grande luta dos cristãos contra o mal. É por isso que o Cristo fala essa frase na oração. E pegando o que o Kardec disse, a causa primária do mal está em nós. E os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas. Quando a gente estuda o livro Libertação, lá fala de uma cidade enorme, muito bem estruturada, com muitas obras. Inclusive lá tem juízes que julgam as pessoas que chegam lá. E é uma região muito inferior, é uma região umbralina. André Luiz lá, em uma missão secreta, com um espírito superior chamado Gúbio, ele percebe que o principal assunto nessa cidade somos nós, encarnados. O que determina nessa cidade inferior a atividade lá é o que nós pensamos, é o que nós fazemos aqui. Toda uma cidade voltada para a ignorância, para o erro, tudo o que eles fazem lá é voltado nas nossas atitudes aqui. Então isso confirma o que Kardec fala. Todo o mal que acontece em nossas vidas é porque nós permitimos. Os espíritos lá estão ligados a nós porque a gente tem tantos defeitos e tantos erros que atrai e permite essa proximidade. Lá conta muitos casos, inclusive, né, de 3/4 da Terra quando dorme, a maioria está presente nessa cidade. Para a gente ter uma ideia do quanto que nós ainda temos um pensamento negativo e um pensamento ruim. A maioria das pessoas estão presentes nessa cidade. E lá André Luiz percebe uma mulher desencarnada conversando e obsediando outra mulher que estava encarnada, mas lá presente através do sono. E essa mulher desencarnada brigando com a outra. Você está muito fraca. Estou vendo que você está desistindo do nosso objetivo. E ela fala, não, porque o meu companheiro João filiou-se a um grupo de prece. Ele está orando. Esse espírito obsessor ficou louco. Começou a dar pulos como um animal, segundo André Luiz no livro Libertação. E esse espírito obsessor ficou com raiva por quê? Porque a prece tem um grande poder de proteção, tem um grande poder de cura de obsessão. E ela falou com ela, não, você não vai permitir isso. Você, de manhãzinha, assim que acordar, você vai deixar ele triste, você vai perseguir ele, você vai aborrecer ele, para que o padrão vibratório dele possa cair. Para que ele possa esquecer essa ideia de Deus. E nós, os obsessores, vamos fazer o nosso trabalho. E esse João parecia que era um líder em uma empresa. Ele liderava muitas pessoas. Então, esses espíritos obsessores queriam utilizar toda uma empresa em favor deles. Então, o André Luiz pergunta, né? O que nós devemos fazer para combater isso? E eu vou ler, se vocês me permitem, é pequeno, é rápido.
Bem, eu marquei aqui, perdi o texto muito longo, mas em resumo, o Espírito de Luz fala o seguinte, que a maioria dos erros estão no crime e na ociosidade. As pessoas acham que ficar em casa, sem fazer mal para ninguém, sem cometer nenhum erro, ou sem fazer nenhum crime, não tem nenhum mal. E esse Espírito de Luz vem afirmar que a ociosidade também é um grande erro. Que nós temos o tempo para trabalhar, para aperfeiçoar, para criar, porque a experiência nos leva à evolução. Então ele fala tudo isso, que nós devemos evitar a ociosidade, buscar o trabalho, a experiência, por mais que ela seja difícil, e sempre buscando a prece e a oração, porque ela vai nos dar um campo magnético de proteção. Como é que está nosso tempo, Tiago? No livro Os Mensageiros, existe um lar de uma senhora onde ela faz o culto no lar. E esse lar é um lar tão abençoado que ele é chamado de oficina da colônia Nosso Lar. E os espíritos utilizam essa casa para descansar, inclusive para alimentar. Os espíritos de luz utilizam a casa dessa senhora para descansar. E lá, o André Luiz percebeu que começou uma tempestade. E ele viu inúmeros espíritos sofredores na rua, e ele fala que eram assim, espíritos até desfigurados, pareciam monstros. Que eles são tão ligados à matéria, que eles sofrem também com a chuva, com a tempestade, como nós homens. Nenhum de nós gostamos de tomar chuva. E eles preferem esconder nas casas noturnas de diversão. Mas quando não é possível, eles escondem dentro das nossas casas, da chuva. E eles começaram a dirigir para esta casa. Quando eles aproximou da casa, querendo entrar, para se proteger da chuva, tinha ali um campo magnético, que eles tomavam um choque. E todos eles fugiram daquela casa. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para vocês o quanto que é importante a oração dentro de casa. O quanto que é importante o culto no lar. Quantos espíritos às vezes habitam dentro do nosso lar e com a simples prece, uma simples oração, nós vamos evitar tudo isso. Tá certo? Vamos às perguntas, Tiago? Alguma pergunta, gente? Podemos começar aqui? Tem uma pergunta que nos foi passado antes de iniciar, que como o pessoal faz esse estudo já, né, já sabem o item que vai vir na próxima semana, algumas perguntas já são feitas. Ou até o próprio pessoal também que trabalha, eles deixam algumas perguntas feitas para a gente. Então tem uma pessoa que quer saber o seguinte: se o mal não é fatal para ninguém, como explicar o espírito no início de sua caminhada evolutiva? Ele não faz o mal necessariamente, mesmo sem saber? Por quê? Porque tem uma parte aqui que ele vem falar isso. Ele fala assim, ó, o mal não é uma necessidade fatal para ninguém. Não é uma necessidade fatal. E não parece irresistível, senão àqueles que a ele se abandonam com satisfação. Então a pessoa pergunta, se o mal não é fatal para ninguém, como é que explica o espírito no seu início da sua caminhada evolutiva? Ele não vai fazer o mal necessariamente? Então, como é que isso se resolve? O Kardec também perguntou isso, óbvio. Então, o Kardec fez essas questões e o que os espíritos respondem é o seguinte, que o espírito ele passa obrigatoriamente pela fieira da ignorância, mas não na fieira do mal. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que há um momento na nossa caminhada evolutiva, como é óbvio, no início, onde nós ignoramos as leis divinas, nós ignoramos o que é certo, o que é errado, nós ignoramos como devemos agir para ter uma conduta ético-moral, porque a gente realmente desconhece como é que isso funciona, e à medida que a gente vai vivendo, aí sim a gente vai conhecendo para poder saber qual é o caminho certo, qual é o caminho errado. É por isso que o progresso intelectual, ele sempre vem primeiro do que o progresso moral. Então os espíritos falam assim para a gente, olha, o progresso intelectual, ele sempre vem primeiro, necessariamente, porque ele vem para demonstrar para o homem, dar clareza para ele, o que é certo, o que é errado, o que é mal, o que é bem, e depois ele decide. Então o progresso moral vai ser sempre um correr atrás mesmo de nos conciliar com a nossa própria consciência.
Então, é isso que acontece com a caminhada evolutiva do espírito. Ele está sempre fazendo uma conciliação e uma reconciliação com aquilo que a sua consciência já adquiriu. Aquilo, conhecimento que a sua consciência já conquistou. Porque é assim que funciona conosco. A gente conhece, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Aí instituiu uma lei. A lei diz que isso aqui pode, isso aqui não pode. Se você ultrapassar isso aqui, você recebe uma multa. Beleza. Você sabe que aquilo é assim. Você toma a decisão se você vai querer agir de acordo com aquela lei ou não. E sempre quando você não age de acordo com aquela lei, automaticamente cria-se uma multa. Para o espírito, como é que isso funciona? Automaticamente, quando eu já sei que algo é errado e mesmo assim eu faço, automaticamente cria uma expiação. Simples. É automático. É na hora. A gente fica assim, nossa, mas nós somos 7 bilhões de espíritos aqui, né, encarnado, ótimo. O Emmanuel fala que a população desencarnada é 3 vezes mais a população encarnada. Então nós temos aí mais ou menos uns 20, porque quando ele falou isso a gente era menos aqui na humanidade, década de 30, 40, nós somos aí mais ou menos uns 20, 22 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra. Só ao planeta Terra, 22 bilhões de espíritos. Aí você pega a infinidade de planetas que a gente tem. Aí a gente pensa assim, mas como é que Deus coordena isso tudo? Né? Como é que Deus toma conta desse negócio? Porque não tem lá uma fala que não cai uma árvore, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba? Então como é que Deus coordena isso? Né? A gente não fica meio confuso? Como é que pode? Será que vai estar preocupado com o que eu estou fazendo aqui no meu dia a dia? Eu pego aqui R$5 que não é meu, um troco errado, será que Deus está preocupado com isso? Né? Gente, e é tão simples de a gente compreender como é que ele coordena as coisas, porque ele chega e coloca as suas próprias leis na consciência do camarada. Então acabou. O próprio camarada é seu próprio Deus, o próprio camarada é seu próprio juiz, a própria pessoa é aquele que vai julgar os seus próprios atos, porque a lei de Deus já está instituída. Então a gente vive para tentar tirar de nós essas leis. À medida que a gente atira, nós vamos tentando sempre conciliar ou reconciliar com esse conhecimento que a nossa bagagem, que a nossa consciência já adquiriu. É por isso que muitas vezes a gente fica preso no sentimento de culpa. Por que o espírito... O espinho na carne, né? Paulo chamava isso de espinho na carne. O que é o espinho na carne? É o danado do sentimento de culpa. Por que a gente cai no sentimento de culpa? Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. É óbvio. Eu já sei que eu não posso fazer isso, mas eu faço. Eu sei que fumar é errado. E daí? Eu quero fumar, ué. Problema meu. Ótimo. Vai ter consequência? Lógico. Não tem outra história. Eu já sei que beber faz mal. Eu sei que beber faz mal. Por que não beber? Problema seu, eu quero beber, ué. Então o problema é meu, não é? Então pronto, a pessoa bebe. Simples. Vai ter consequência? Lógico que vai. Só que esse é o problema, nós somos Tomé. Né? O Tomé é o que paga para ver. Eu falei que Jesus não perde tempo, né? Se Jesus não perde tempo, cada fala dele tem outra significação que não é só aquela significação que ele quer dar ali. Então Jesus vira para Tomé e fala assim, Tomé, meu filho, feliz daquele que acredita sem ter visto. A gente acha que está falando das chagas lá, de pegar, de ver ele materializado. Também, mas não é só isso. Então, quando ele fala, feliz daquele que acredita sem ter visto, ele está querendo dizer, feliz daquele que aprende sem ter que passar pela experiência. Acorda, meu filho, pelo amor de Deus. Feliz daquele que aprende sem ter que passar pela experiência. Mas não, a gente insiste em querer passar pela experiência. Eu sei que fumar é errado. E daí? Eu quero fumar, ótimo, Tomé, vai pagar para ver. Nessa ou na outra, vai pagar para ver. E é isso o nosso problema. Então a gente está sempre caindo no sentimento de culpa por causa disso. Eu sei que é certo, não faço. Sentimento de culpa. Porque Deus está dentro de mim. A lei dele está dentro de mim. Já me mostra o que é certo e o que é errado. Então por que no início não é considerado mal? Porque ele é ignorante. Ele desconhece o que é bem e o que é mal. Aí à medida que ele vai aprendendo isso, aí sim, sabendo o que é certo e o que é errado, aí ele vai podendo definir, ele vai podendo decidir. É por isso que o mal não é irresistível. A gente sempre pode decidir qual caminho seguir. A escolha é sempre do espírito. Sempre. Tiago, mas ele é obsidiado. Ele é obsidiado e o espírito fica em cima dele para ele fazer as coisas erradas. E aí? E aí? Né? A gente é danado para fazer isso. Não, a culpa não é minha. A culpa é do danado que está do meu lado e me mandando fazer as coisas erradas. A gente vai na casa espírita, dá para tirar esse espírito aí de mim? Né? Por quê? Porque a gente acha que a culpa é do espírito, pelo amor de Deus. A culpa não é do espírito.
A culpa não é do Espírito. O Espírito ele não coloca um desejo que nós não tenhamos. Ele bota fogo no desejo que a gente já tem. É diferente. Então, nenhum espírito cria algo que o ser já não apresenta por si mesmo. Ele apenas estimula. Opa, tá ali, tem uma faísquinha ali. Vamos dar uma incendiada? Vamos. Aí ele vem e começa. Né? Então, ou seja, essa percepção do que é bem e o que é mal, a escolha é sempre nossa, do que a gente vai fazer, e não vamos parar de colocar a culpa nos amiguinhos que a gente tem. Porque se eles são amiguinhos, é porque nós os chamamos de alguma forma, principalmente através do desejo que a gente manifesta. É por isso que eles nos acompanham aí no nosso dia a dia. Bem, uma pergunta que a gente sempre escuta nos estudos é o seguinte: a oração de Maria tem mais efeito que a de José? Se eu faço uma oração e Tiago faz uma oração, tem o mesmo efeito? Porque a gente escuta muitas pessoas, né? Oi, ore por mim. Mas você mesmo pode orar. A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: toda oração é levada aos pés do Pai. Toda oração ela é recebida pelo mundo espiritual. Agora, na questão de efeito, sim, oração feita por determinadas pessoas produzem mais efeito. Isso está em Tiago capítulo 5, versículo 16, que ele fala: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E Emmanuel vem explicando isso. Emmanuel fala que a consciência reta no ajustamento à lei já conquistou amizades e intercessões numerosas. A pessoa que é justa, que é correta, que é boa, ela tem muitos amigos no mundo espiritual. Como aqui na Terra também, né, Tiago? Se nós temos muitos amigos, eu costumo dizer que quem tem... já ouvi esse ditado, que quem tem amigos é rico. Quem tem muitos amigos é rico. Então, aquela pessoa que tem muito amigo aqui na Terra, sempre que ela precisa de um favor, de uma ajuda, de uma indicação, de um socorro, vai ter quem ampare ela. No mundo espiritual também é igual. A pessoa que é muito correta, muito justa, muito boa, ela tem muitos amigos no mundo espiritual. E Emmanuel continua: quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão. Porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Então, em relação à oração, se a gente quer ser ouvido e quer que a nossa oração produza mais efeito, que nós possamos ser mais justos e corretos em nossas atitudes, para que a gente possa conquistar mais simpatia no mundo espiritual. Vocês estão acordados aí? Pode continuar? Sem perguntas? Já falaram para a gente aí que se vocês não fizerem perguntas, a gente vai falar aqui até 10 horas da noite. Então, vocês dão um jeito. Tem uma pergunta que diz assim: se Jesus falou não nos deixeis cair em tentação, ele sabia que a vida era cheia de tentações. Por que Deus fez a vida cheia de tentações? É uma pergunta óbvia. Né? Por que Deus fez a vida cheia de tentações? Para a gente ter que passar por elas. E é interessante porque o Kardec tem uma explicação no Livro dos Espíritos que é bacaníssima. Na verdade, o Kardec não, os Espíritos. Eles falam assim para a gente: olha, Deus teve que colocar um gozo, Deus teve que colocar um atrativo, Deus teve que colocar um prazer nas coisas, porque senão nós não as procuraríamos. Então, é justamente esse prazer das relações que faz com que a gente vá atrás delas. E aí, de tabela, a gente desenvolve a inteligência. De tabela, a gente desenvolve também a moral a posteriori, justamente por causa daquela relação de sentimento de culpa, moral, inteligência, sentimento de culpa, moral. Então, o que acontece? Convivência é fácil. Convivência é fácil. Difícil. O ser humano é uma flor que se cheire.
Gente, não é difícil. Você vai para o trabalho, conviver no trabalho é uma complicação. Conviver dentro de casa é uma complicação. O camarada casa, porque está iludido no namoro, né? Então ele se ilude no namoro, aí ele casa com alguém, aí ele vai casar, e depois do casamento, depois de um tempo, ele começa a se perguntar por que fez aquilo, né? Ele já começa a se questionar onde é que estava com a cabeça para tomar aquela decisão, porque convivência é complicado. Aí os espíritos, na verdade Deus, sabia muito bem disso. Você acha que Deus não sabia que é difícil conviver? Lógico que ele sabia. Então ele falava assim, ele deve ter pensado, esse povo não vai querer se relacionar um com o outro. Esse pessoal não vai querer tolerar as frustrações um do outro. Esse povo não vai querer tolerar a ranzinzice um do outro. Então eu vou ter que colocar um prazerzinho ali nessa relação, porque senão eles não vai ter jeito. Então ele coloca uma coisinha chamada orgasmo. O que é o orgasmo? É justamente sabe um animal quando vai fazer um trabalho, aí eles dão para ele um torrão de açúcar no final do trabalho? É uma recompensa? Dá para ele. Fez o trabalho bem, aí dá para ele um torrãozinho de açúcar. O orgasmo é isso. É um prazerzinho que nos dá no final de uma relação, mas para que a gente tolere se relacionar uns com os outros. Porque senão a gente não toleraria. Então os espíritos falam assim, olha, para o Kardec, Deus colocou um atrativo e um prazer nas coisas para que o homem seja atraído para conquistá-las, porque senão a gente não ia querer. Então, quando pergunta, mas por que Deus fez essa vida cheia de tentação? É óbvio que tem que ser assim. Porque senão a gente não ia querer se desenvolver intelectualmente para ter um trabalho bacana, para eu ganhar um pouquinho, né, que me dê razoavelmente ali para querer fazer as coisas que eu quero fazer, viajar, de vez em quando ter um tempinho, né, livre no final de semana. Então isso faz com que eu cada vez mais pense em me desenvolver, para ter um trabalho melhor. É errado fazer isso? Não é errado. É errado querer ter uma vida confortável? Muitas vezes o espírito ele tem esse dilema. Ele acha que é errado. Não é. Lógico que não é. O Jesus é espetacular, né? É uma jogada de marketing que é de uma sensibilidade. Jesus vira para a gente e fala assim, olha, aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser ser o primeiro, seja aquele que mais serve. Vocês estão entendendo que nessa frase ele não condena quem quer ser o primeiro? Ele não condena quem quer ser o maior? Você pode querer ser, não tem problema. Então ele fala assim, olha, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que mais serve. Não é errado você querer ser o melhor. A gente tem que entender isso. Não é errado você querer ser bom no que você faz. Só que ele fala, quer ser o melhor? Quer ser o maior? Ótimo. Então seja o que mais serve. Por que é uma jogada de marketing? Porque ele sabia muito bem que é no exercício de servir que o camarada pega gosto. Aí ele vai, então beleza, eu quero ser o bom, eu quero ser o melhor. Aí ele começa a servir. Na hora que você começa a servir, acontece um fenômeno interessantíssimo, que é o seguinte, você começa a lidar com a ingratidão do outro. Porque não tem um que começa a servir que não vai lidar com a ingratidão, com aquele que não está nem aí porque você faz, que quando você faz algo para ele, ele não fez mais do que a sua obrigação. E você tem que lidar com aquilo. Você vai lidar com o sentimento de não fraternidade, você vai começar a lidar com o sentimento de mágoa, você vai lidar com o sentimento de rancor do outro, você vai lidar com o sentimento de inveja, que as pessoas vão começar a olhar para você e vai ter inveja. Entende? Então, na hora que você começa a lidar com esse tipo de sentimento, porque você serve, e você serve porque você é vaidoso, porque você quer ser o melhor, e não tem problema de querer ser, na hora que você começa a fazer esse movimento, aí você começa a lidar com essas questões, aí você começa a ver o tanto que é ruim ser invejoso, você começa a entender o tanto que é ruim ser alguém que é ingrato. Na hora que você sentir a ingratidão do outro, é a hora que você pensa, não, mas estranho é ruim, não é? Olha para você ver o tanto que dói aqui dentro. Aí é a hora que você vai passar a ser grato pelas pessoas do seu lado. Jogada de marketing. Um espetáculo. É um espetáculo. Então não é errado eu querer fazer as coisas. Não é errado a gente buscar. O erro está no excesso. O erro está no excesso. Então por que Deus fez esse mundo cheio de tentação? Justamente para que a gente fosse atrás delas. Não é errado ir. Agora, à medida que eu vou para o excesso, e que aquilo já passa a ser prejudicial, no sentido de me deixar preso só nos prazeres superficiais, rasteiros, rasos, e não querer desenvolver outros tipos de sentimentos mais sofisticados e elaborados, aí é um problema. Aí é um problema.
Completando aí também, Tiago, o livro dos Espíritos fala que as coisas ruins têm tanto prazer para os filhos de Deus provar para Deus o quanto ama. Porque se eu abandonar as coisas prazerosas para trabalhar com o Pai, eu estou provando o quanto eu amo Ele. Tem um comentário aqui, também uma pergunta. Boa noite. Uma bela mensagem que Jesus nos ensina nessa oração é a coletividade, uma vez que ele não usou a primeira pessoa do singular. Ele fala Pai nosso, né? É Pai meu. Ao orarmos não agimos com egoísmo, correto? A pessoa fez um comentário, né? E está perguntando se correto. Está corretíssimo, né? Um dos princípios da evolução é a cooperação. Existem muitas mensagens do Espiritismo nesse sentido, que nós precisamos da convivência, nós precisamos de um do outro, né? A semente precisa da terra, que precisa da água, que precisa do sol, e só assim vai produzir o fruto. E isso é tão correto que o Cristo fala que eu estarei presente, né? Eu estarei entre vós se estiver presente 2 ou mais pessoas. O que ele já está nos demonstrando aí? Ele já está incentivando a cooperação, a união. Se eu estiver sozinho orando, ele não estará presente? Estará. Mas, como diz o próprio Tiago, o Cristo não perde tempo. Então ele já aproveitou e já deixou aí a mensagem, que é necessário estarmos sempre com o companheiro. Onde houver 2 ou mais, eu estarei presente, incentivando a cooperação. E respondendo a pergunta do nosso companheiro, e agradeço a participação. Tem tempo? Bem, outra coisa importante em relação à oração é para quem devemos orar. Existe tanto santo, né? Existe tantos arcanjos, e já faleceu tantos amigos meus que eu confiava tanto, eu devo orar para essas pessoas? A resposta está no livro Reportagens do Além Túmulo, no capítulo 1, chama Amarguras de um Santo. É um capítulo extraordinário. Fala de São Domingos de Gonzales. Lá ele explica o seguinte, que o próprio Cristo foi exemplo disso. Antes do Cristo teve muitos outros profetas, Jeremias, Elias, Moisés. Mas o Cristo, quando ele faz o Pai Nosso, ele fala, né? Pai Nosso. Ele dirige a oração a Deus. Não a Elias, nem a Moisés, nem a Jeremias. Por mais que essas pessoas sejam santos, ou que tenham a capacidade de estar recebendo essa mensagem, né? E levar para o trabalhador, o encarregado. E Humberto Campos completa também nesse capítulo dizendo o seguinte: esse São Domingos sofre muito com isso. Porque quando ele desencarna, os seus companheiros, amigos, começam a mexer os pauzinhos lá para que ele se torne santo. E ele é beatificado. E aí começa milhares de oração em todo o mundo para esse São Domingos de Gonzales. E esse capítulo fala que ele não era um espírito de luz. E que ele sofria muito com isso. Porque ele não sabia lidar com essas milhares de pedidos. E aquilo começava a perturbar ele. E ele tentava fugir disso. E eram centenas de pedidos, e pedidos às vezes absurdos. E ele não conseguia lidar nem com os seus problemas. E ter que ajudar outras pessoas. E a solução desse espírito, o socorro dele foi reencarnar. Porque essas orações não chegavam mais para ele. E ele reencarnou aqui na Terra como um escravo. E segundo capítulo, ele ainda continua reencarnando aqui, morrendo de medo de ser santo de novo. Então, quando nós formos orar, segundo os ensinamentos do Espiritismo, Chico Xavier, de Humberto Campos, né? Nós devemos orar para Deus. E Deus vai delegar para um espírito que esteja preparado para te ajudar. Deus vai falar assim, ó, Tiago, vem cá. Fulano está precisando disso. Você tem capacidade para isso. Vai lá dar esse apoio. Isso é muito importante.
uma pergunta que já estava feita também, está aqui, é como não cair na tentação? Se souber, nos ensine, né? Mas o que a gente pode dizer, que é o que os Espíritos nos ensinam, é o seguinte: todos nós aqui, quando a gente foi sair do mundo espiritual, todo mundo, a gente sabia perfeitamente o que tinha que fazer. Todos. Você sai com um planejamento, você sai de lá com sangue nos olhos, você sai do mundo espiritual animado, você sai no mundo espiritual com a faca nos dentes, me falando assim, cara, eu vou lá dessa vez e eu vou botar para quebrar. Todos nós falamos isso. A gente sai do mundo espiritual falando assim, essa existência vai ser diferente. Nessa agora eu me acerto. Nessa agora eu consigo. E você sai de lá e você entra na carne. Aí você entra na carne e qual que é o problema da carne? É gostoso estar na carne. É gostoso. Isso que o Túlio falou aqui, olha. A carne ela é um escudo para o espírito, ela é um anteparo para o espírito. Nós temos muitos obsessores, no sentido de inimigos, pessoas que nós fizemos mal também. Só que quando a gente está na carne, a carne funciona como um escudo para o espírito, que não deixa que esses sentimentos de ódio, de rancor, cheguem até nós. Chegam, mas chegam bem amortecidos. Porque a carne funciona como um escudo. Então, estar na carne é uma delícia para o espírito. A gente não se dá conta muito disso, mas estar na carne é uma delícia. Porque funciona justamente como isso. E a gente sabe que é uma delícia, não é? Quem aí come chocolate, por exemplo? Eu fico pensando assim, gente, no mundo espiritual não tem chocolate, vou passar um aperto. No mundo espiritual não tem pizza. Não, como é que faz, né, Paulo? Não tem pizza, gente, como é que vai fazer? Porque é gostoso estar aqui. É gostoso estar aqui. Né? Aí é que está a questão. Quando a gente sente a delícia que é estar na carne, a gente esquece. Você esquece do trato que você fez com você mesmo ao sair do mundo espiritual. Por isso que Jesus ensina a oração. Porque o que é a oração? Os Espíritos falam assim, olha, no silêncio tem mais a oportunidade para entrar em contato conosco. Eles falam isso. Então, quando o camarada silencia e vai para o seu quarto interno, e ele se aquieta, ele tem uma possibilidade maior de entrar em contato com o mundo espiritual. Aqui, o mundo espiritual que ele está falando é seu mentor. Seu mentor conhece o seu planejamento reencarnatório. Seu mentor conhece o seu plano que você fez, que você estava cheio de animação quando você saiu do mundo espiritual. Então, orar é entrar em contato com esse espírito para que ele possa nos relembrar o que a gente tratou conosco mesmo ao sair de lá. Então, como não cair na tentação aqui nesse sentido? É não perder contato com a sua origem, não perder contato com os planos que você fez com você mesmo. Porque é uma pergunta simples. Quem fez o planejamento reencarnatório? Não fomos nós? Cada um aqui fez o seu planejamento reencarnatório. Aí eu pergunto assim, vocês lembram dele? Alguém que lembra do que planejou? A pergunta é, por que não? Se fomos nós que fizemos o planejamento. Por que a gente não se lembra? Não é uma pergunta óbvia? Ué, mas não fui eu que fiz? Por que eu não lembro? É simples, porque nós perdemos o contato com essa origem. Nós perdemos o contato conosco mesmo. Nós estamos tão empenhados em querer satisfazer os prazeres da carne, o aqui e agora, isso, nós estamos tão empenhados nisso, em ser o primeiro, que a gente esquece. Pronto, perdeu o contato com a origem. É por isso que Jesus fazia esse trabalho com os apóstolos, que era para voltar eles para o principal, para o que é essencial. Jesus, na hora que vira para os apóstolos, fala assim, quem que dizem os homens que eu sou? Ele está fazendo esse trabalho de fazer eles retornar à essência. Ou seja, ele vira para eles e fala assim, aqui, o que as pessoas falam que eu sou? Depois ele vira e fala assim, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Por que vocês acham que Jesus pergunta isso? Porque ele está melindrado? Porque está querendo saber o que o outro pensa a respeito dele? Nós é que somos assim, a gente pergunta, a gente fica preocupado com o que o outro está pensando de mim. Nossa, será que teve uma boa impressão de mim? Né? Nós somos assim. Você acha que Jesus é assim? Ele estava melindrado para perguntar o que eles estão pensando dele? Quando ele pergunta, ele está querendo dizer o seguinte, o pessoal, o que eu estou querendo saber de vocês é o seguinte, tenta rememorar na cabeça de vocês o que fez que vocês largassem as coisas de vocês, a vida de vocês e me seguissem. O que na cabeça de vocês fez com que você tomasse essa decisão lá atrás para poder estar aqui comigo? Então, ou seja, quem vocês pensam que eu sou?
Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Vocês estão aqui hoje por causa de quê? Porque está com problema, pessoal? Vocês estão aqui hoje por causa de quê? Porque, sei lá, eu quero resolver um problema na minha vida? É a pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Eu vou lá por causa de quê? Eu procuro o Espiritismo por causa de quê? Eu vou tomar um passo por causa de quê? É o objetivo, é a origem, é a essência. Não perder contato com isso, porque é lá que está a resposta. É essa a questão. Então, como não cair na tentação? Não perder contato com a sua origem. Só isso. Ela sabe para onde você tem que ir. Fique tranquilo que ela sabe para onde é que você tem que ir. Bem, quando vamos orar, o que nós devemos pedir? Isso é interessante. Quantos de nós oramos todas as noites e pedimos com fervor, com sinceridade, que é o que Kardec orienta, e às vezes a gente não recebe. E o Cristo vem nos ensinar que às vezes não é porque Deus não quer nos conceder, é porque às vezes a gente está pedindo algo absurdo. E como Deus é muito justo e perfeito, Ele sabe do que nós precisamos. E a gente ainda é muito ignorante, a gente acha que precisa de dinheiro, a gente acha que precisa do namorado da amiga, a gente acha que precisa tomar o emprego do companheiro. E a gente existem muitas orações nesse sentido, né? Tem pessoas que oram para que outras pessoas possam se dar mal, né? E ficam assim revoltadas. Será que Deus escuta a minha prece? E Pedro fez essa pergunta para o Cristo. Senhor, Deus escuta todas as nossas preces? Sim, claro, perfeitamente. Mas eu tenho pedido dinheiro e cada vez mais pobre. O que está acontecendo, Cristo? E Jesus vem explicar para ele isso. Que Deus sabe muito mais do que a gente necessita, do que nós mesmos. E a gente precisa, e nós estamos aqui, para evoluir espiritualmente. É para a gente vencer os nossos defeitos. Mas a gente está muito apegado no que o Tiago falou. É na gula, é no excesso do sexo, né? É na vaidade, é na beleza, né? E o Cristo fala para o Pedro o seguinte: Pedro, toda vez que você orar, pedindo algo para satisfazer os seus interesses materiais, é bem possível que você saia da oração decepcionado e triste. O que você deve pedir na sua oração, Pedro, é para que você possa compreender os desígnios de Deus em relação a você. Isso que você deve pedir, Pedro. Senhor, me ajuda a compreender a tua lei, a tua obra, o que tu esperas de mim, o que tu quer que eu faça. Me ajuda, Senhor, a compreender a tua obra e onde eu entro nesse trabalho todo. E sim, Pedro, você vai sair daí feliz, consolado. E Deus vai te dar tudo o que você precisa para vencer e crescer e evoluir. E assumir esse projeto, né? E cumprir esse projeto que nós assumimos antes de reencarnar. Então, outra observação, que é muito importante em relação à oração, saber o que pedir.